boa tarde a todos. Super prazer ter vocês aqui. Estou vendo bastante gente entrando, que legal. A gente está aqui na live parte 2, que a Hotel Consult está realizando, cujo tema é como adaptar os procedimentos operacionais do meu hotel em relação aos protocolos de higiene para dar mais segurança para o nosso hóspede dentro do hotel, ok? E neste momento eu sou a Lucila da Hotel Consult, eu vou entrevistar o Marcelo Boegger, que também está aqui, está de fone de ouvido, Marcelo. Marcelo é um consultor da área hoteleira e da área da saúde, é um hoteleiro também, com muita experiência implantando a hotelaria dentro de hospitais, enfim, trabalhando também em hotéis, conhece muito sobre essa área, sobre o assunto de higiene, esterilização, os produtos, etc. Vai dar um banho, uma aula aqui para vocês em relação ao que fazer. Claro que não é uma consultoria profunda, mas já dá um norte para todo mundo, ok? Antes de eu fazer a primeira perguntinha para o Marcelo, queria falar algumas coisas para vocês, tá? A nossa live vai durar 1h30, ou seja, até às 17h30, ok? Os microfones de vocês estão desligados, justamente para a gente não ter pessoas simultaneamente falando. E caso, eu não sei, muitas pessoas estão assistindo também pelo Instagram, pelo nosso perfil da Hotel Consult e também pelo perfil do Facebook, todos ao vivo, ok? Caso vocês tenham algum problema aqui, vocês sabem que tem essa alternativa, ok? Bom, Marcelo, vamos começar? Posso? Vamos, claro. Perfeito. Bom, Marcelo, conta para o pessoal que está aqui nos assistindo. Quais são as medidas que você acredita que os meios de hospedagem eles têm que adotar para ter uma reabertura segura para o nosso hóspede? Que medidas de segurança, de higiene, você acredita que sejam importantes? Muito bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? Eu sou bastante parceiro da Hotel Consult, né? Já tem atuado há muitos anos juntos em vários projetos. É um enorme prazer. A gente fez semana passada já um primeiro bate-papo, mas no final acabou que o assunto era tão grande que não deu para discutir tudo no primeiro encontro. Também teve uma instabilidade com o Instagram, que eu espero que hoje não tenha problema. E a ideia é hoje discutir um pouco sobre essa retomada, né? É bastante crítico o que a gente está passando no planeta, acho que é sem precedentes, né? Nunca, as nossas gerações aí que estão presentes, nós nunca vivemos nada parecido e temos dificuldade de imaginar as consequências políticas, econômicas, sanitárias que vão existir, até de criação de novos hábitos de consumo, né? Em todos os segmentos, em toda a economia. Eu acho que é bastante severo, é bastante triste estarmos vivendo uma situação como essa. E o que nós temos que fazer é ser resiliente no sentido de conseguir aprender com isto, né? E conseguir tentar driblar os impactos que possam ser causados por conta do Covid-19 e minimizar os impactos. Por enquanto, os impactos em área hospitalar são enormes. A gente tem boa parte das equipes afastadas, de grandes médicos, grandes enfermeiros, equipes de hotelaria, de higiene. Então, assim, a gente daqui a pouco está abrindo os hotéis, alguns estados já flexibilizaram a abertura, mas tem que ser uma coisa coesa, tem que ser uma coisa correta, tem que ser uma coisa consistente para que a gente não tenha que fechar depois e voltar a ser rígido em protocolos. Então, eu queria, antes de mais nada, Lucila, se você me permite, te colocar Claro. aqui. Nós já estamos trabalhando, até para que todos saibam, junto aos órgãos e grupos e associações como o Resorts Brasil, a BIH, a BLTA, a FOB, por meio do SENAC. E esses grupos todos estão trabalhando junto à Secretaria do Turismo e amanhã a gente está encaminhando o material para submeter a eles para que seja homologado e, a partir de então, seja considerado no estado de São Paulo um protocolo de reabertura, onde esses protocolos vão tratar
da retomada. Isto deve, provavelmente, seguir a orientação do Ministério do Turismo, que, junto com a Secretaria da Saúde, enfim, vão trabalhar documentos, não só na área de hotelaria e turismo, em todos os segmentos. O mesmo está acontecendo com feiras e eventos, eventos esportivos, toda a parte de serviços de escola. Então, assim, cada área está sendo tratada, e eu vejo a Secretaria do Turismo, especificamente, que rege a questão da hotelaria convencional, hotelaria e turismo, bastante engajada em fazer um trabalho bom e consistente. Então, quais são as 4 premissas que eu gostaria de compartilhar? Vocês vão estar recebendo esses materiais através dessas associações, todos os hotéis aqui presentes, a partir provavelmente da semana que vem ou muito em breve. Mas todo o material que está sendo construído está sendo trabalhado em 4 dimensões, que é o distanciamento social, a higiene pessoal, tanto do hóspede quanto do colaborador, né? Então, dos funcionários e prestadores de serviços que estejam no nosso ambiente. A higiene do ambiente, que é importantíssimo também, né? Então, assim, tem 2 tipos de contaminação, a direta e a indireta. A direta é a que se dá por meio de gotículas, né? Esse vírus não é um vírus que fica no ar, né? A não ser nos primeiros minutos, né? Você entra no elevador e alguém positivado acabou de sair, antes desse vírus, que ele é mais leve do que o ar, ele fica no ambiente até ele se depositar no piso, eu posso inalar, eu posso ser contaminado, mas não é uma doença aérea, né? Aerossol, como a gente chama, como são outras que exigem aí um cuidado maior. Esse é um vírus que contamina de forma por gotícula. Então, alguém que espirra, tosse, fala, gera gotícula, ou através do suor, da urina, das fezes, ou mesmo por meio do óbito, no caso dos hospitais que têm tido, infelizmente, um número de óbitos grande, os fluidos corpóreos, mesmo depois do óbito, acabam também gerando fluidos que são viáveis e são ativos para a transmissão da doença. Então, a higiene ambiental é tão importante, porque a gente tem a transmissão direta e a transmissão indireta. E o 4º item dessas premissas é a comunicação para com os clientes e para com os colaboradores e prestadores de serviços, com relação às boas práticas, que vai desde a higiene das mãos até a higiene dos ambientes e como utilizar a questão do distanciamento social. E, por último, o monitoramento, que é o acompanhamento da saúde do colaborador a partir da retomada, e a mesma coisa para os fornecedores, né, que entregam alimentos para a área de alimentos e bebidas, que entregam materiais na área de eventos, que montam salas ou que entregam materiais de limpeza, seja quem for, todos os fornecedores, prestadores também têm que estar engajados com os protocolos que a gente vai discutir aqui e que vai estar em breve completo nesse manual, nesse material desses grupos que estão trabalhando a várias mãos, né? Não sou eu fazendo esse material, esse é um material trabalhado com vários hoteleiros de vários hotéis do país que foram elegidos por meio desses grupos, e a gente está em grupos de trabalho, em 4 grupos, de alimentos e bebidas, lazer e eventos, governança e front office, trabalhando os protocolos setoriais para que essa reabertura tenha um menor impacto. Muito bom, Marcelo, excelente. E até interessante, né, falar em relação a esse material que você mencionou, que ele é um guia que não vai profundamente e não aborda os procedimentos, até porque cada hotel tem uma realidade, mas ele é mais um guia para nortear os hotéis, e que isso, me corrija se eu estiver errada, esse guia ele não substitui o que cada hotel deve fazer em relação a olhar os seus procedimentos e adequá-los. Claro, o guia ele vai ajudar a dar um norte, né? Vai ter uma orientação básica, mas, claro, cada hotel, né, a gente tem meios de hospedagem de grande porte, a gente está falando de resorts horizontais com vilas enormes, a gente está falando de hotéis verticais, a gente está falando de pequenas pousadas, então é impossível a gente ter um manual único que contemple tudo. A gente vai colocar dentro desse material algo que
possa agregar valor, o que é comum a todos, né? O vírus não avalia poder aquisitivo de hóspede nem marca de hotel. Ele não respeita religião, raça, nem idade. Pelo contrário, né? Ele, aliás, é mais rígido para algumas faixas etárias e mais rígido para a questão da comorbidade de quem tem doenças respiratórias ou quem já tem algum histórico com câncer, com quimioterapia, ou que tem alguma questão aí ligada a rim, hemodiálise, ou grupos de risco, como a gente chama, né? Ele é mais severo para este grupo. Mas então esse material ele é para ser usado por todos. Mas claro, cada hotel deve fazer seu próprio manual baseado na sua realidade, nas suas instalações, na sua abrangência, e aí cabe a cada um saber como que é. Quer dizer, um hotel que tem praia vai ter que pensar, né, em relação ao cliente que fica nessas áreas. Um hotel que é um hotel de fazenda ou um resort vai ter que pensar, né, nas devidas peculiaridades de cada propriedade. Muito bom, perfeito. E aproveitando isso que você está falando, Marcelo, nesses trabalhos de consultoria que nós temos feito, a gente tem percebido o quanto é importante a gente falar da segurança da higiene do cliente, mas também da segurança da higiene do colaborador. Você mencionou também fornecedores, etc. Então, vamos abrir um pouquinho aqui para o pessoal. Que medidas são essas de higiene? Eu acho que separadamente seria legal você falar o que é necessário ser feito para o colaborador e o que é necessário a gente atentar em relação aos hóspedes. Eu acho que o pessoal quer saber um pouco sobre isso. Tá, para isso, vamos separar o que é política de cada instituição do que é protocolo, tá? Para a gente não confundir, é muito fácil confundir. Então, assim, vão ter que ser adotadas políticas que são políticas do tipo: o que eu faço ao ter um paciente, ao ter um hóspede que adoece enquanto está hospedado no meu hotel? Então, aí são políticas, né? Como que eu admito um hóspede? Eu vou fazer um teste rápido para saber se ele está positivado? Eu vou medir temperatura? Eu vou colocar no ato da reserva vou fazer ele assinar um documento falando que, se caso ele tenha alguma coisa, ele tem que garantir que ele tem um plano de saúde, como faz companhias aéreas e outros segmentos. É uma questão de política, isso não dá para ser comum a todos, cada local vai encontrar o seu, é uma questão até jurídica, eu diria, e não tão operacional. Agora, o que é protocolo, processo? A gente está falando de espaçamento. No caso de alimentos e bebidas, espaçamento entre mesas, então vai ter que ser considerado na área de eventos, espaçamento entre cadeiras. A gente tem imaginado algo como 2 metros entre mesas, né? Espaçamento de 2 metros entre pessoas, 1,5 metro já é o que solicita ali normativas, né? Então, nas filas, tem uma formação de fila, eu tenho que ter demarcação no piso de 1,5 metro, 1,5 metro, para que tenha um distanciamento seguro entre essas pessoas. No caso de área de governança, eu acho que a gente pode separar um tópico depois, acho que você vai, como na última vez, a gente pode falar especificamente de governança, que é a área mais afetada, né? É a área mais afetada de todos. Tendo em vista a nossa primeira live, as pessoas ficaram muito interessadas, né, em saber não só os procedimentos relacionados à governança, mas também a A e B. A gente pode deixar separadamente, né? Mas, então, desculpa te cortando, voltando aí à tua resposta. Então, essa questão do espaçamento, ele é fundamental em qualquer área do hotel. Então, assim, ao receber esse hóspede, a gente deve levar em conta, então, se estou recebendo, vai ter uma aglomeração de pessoas no meu lobby, cabe ao hotel, o estabelecimento, organizar essa fila, e se tiver o piso demarcado para que esse espaçamento seja respeitado, deve-se retirar as cadeiras. E na área hospitalar a gente já tem interditado cadeiras, como as cadeiras não conseguem, são cadeiras às vezes maiores, várias cadeiras uma do lado da outra, a gente tem interditado de forma alternada. A mesma coisa para mictórios, mictório masculino, que tem vários mictórios um do lado do outro, a gente tem interditado
um saco plástico e deixado um sim, um não. A mesma coisa com o restaurante, né? Na área de alimentos e bebidas, os restaurantes vão ter que ser separados, as mesas têm que ser distanciadas, a mesma coisa em eventos, para que as pessoas não fiquem tão juntas. Um espirro, para você ter uma ideia, a gotícula pode andar 4 metros. Então, a gente está falando de um vírus extremamente perigoso, né? Porque com 4 metros a gente tem um espaço muito grande. Fora isso, esse vírus, Lucila, como a gente já comentou no primeiro, retomando, ele continua viável 72 horas em plástico, e o Covid-19 fica 48 horas em inox, ele fica 24 horas em papelão, e a exemplo do SARS-1, né, o coronavírus 1, que a gente teve alguns anos atrás, ele fica 4 dias em vidro, 4 dias em madeira. O melhor local, a melhor eficiência que a gente tem é no cobre. No cobre, ele fica 4 horas. Mas raramente a gente tem o hóspede o hotel usando cobre. Então, essas áreas, ou seja, se um hóspede tosse ou tem contato com uma superfície e ele vai embora do quarto e a gente coloca um novo hóspede e essa área não foi higienizada correta, esse novo hóspede tem a chance de contrair essa doença. Mesmo após, no caso de plástico, mesmo após 72 horas. Então, imagina, a gente tem que garantir a higienização desses ambientes, mesmo as mesas do salão de restaurante, mesmo as áreas comuns, os banheiros, corrimão, maçaneta, botão de elevador, todas essas áreas. Como que a gente vai garantir isso? Minha recomendação é que a gente crie uma equipe, a exemplo do que a gente já está fazendo no hospital, já desde o começo, uma equipe própria para limpeza desses ambientes. Então, que se limpe a cada hora essas áreas comuns, banheiros, maçanetas, interruptores e áreas desse tipo. E aí a gente tem especificidade a cada 2 horas, pisos, a cada 2 horas, as salas, os escritórios, os teclados, o mouse. Se eu tenho instrumentos na área de cobrança, o POS, ou o local onde ele põe um cartão de débito ou de crédito e digita uma senha alfanumérica, isso deve estar plastificado, higienizável com álcool 70 ou desinfetante escolhido pelo hotel ou pelo meio de hospedagem, para que a cada dia eu substitua esse plástico e eu tenha uma higienização a cada uso. Aí a gente tem que pensar em cada área. No front office, carrinho de mensageiro, carrinho tipo aeroporto, carrinho de golfe, aqueles carrinhos elétricos para hotéis horizontais. É muita coisa. Então, cada área vai ter que ter um próprio checklist, ou, como você falou no começo, um manual próprio que possa fazer um inventário desses itens e a área de governança, a liderança de governança, ter uma maneira de checar que todos os itens estão incluídos e que quem faz uso, quem pega nessas áreas, de preferência, higienize as mãos com gel alcoólico A70 antes e depois da utilização, de tal maneira a reduzir a chance de transmissão indireta da superfície. Perfeito, perfeito. É importante também a gente ressaltar, Marcelo, que além da readequação dos procedimentos, como você mencionou, todas as áreas, a gente cria um checklist, né? Tem criado para todos os setores, que é algo que garante muito o cumprimento daquilo que tem que ser feito, né? Mas muito bom. E em falando, né, de serviços, né, você falou em geral, vamos falar um pouquinho de governança, porque eu tenho visto que governança e alimentos e bebidas são 2 setores assim que causam muita preocupação, são setores muito importantes para a gente pensar, né, em relação à adequação dos procedimentos. Vamos explanar um pouquinho aqui para o pessoal, primeiramente sobre governança e depois sobre alimentos e bebidas? Vamos. Então, assim, a gente vai ter que assumir alguns protocolos, né? Então, assim, não adianta encher de tubinho de álcool gel e achar que isso vai resolver. O álcool gel vai resolver, de fato, a higienização das mãos,
mas não se deve higienizar superfícies com álcool gel, né? Primeiro, que ele é muito caro, segundo, que ele não foi feito para isso. E a Anvisa, né, que é a Agência de Vigilância Sanitária, recomenda e tem patente em alguns produtos. E recomenda, por exemplo, o uso do álcool líquido a 70. O álcool é um excelente desinfetante, porém, ele é volátil. O álcool deve ser usado a 70, né, porque acima de 70 ele é extremamente volátil, ele evapora antes dele fazer a desinfecção. Então, ele não consegue ser eficiente por causa disso. Então, tem que ser álcool a 70. O álcool a 70, porém, ele pode afetar, na hora que eu faço uma limpeza em fórmica ou em acrílico ou em borracha, ele pode afetar esse revestimento. Então, eu não devo usar álcool para tudo. Então, as governantas devem estudar um pouco essa questão, né? Ou colocar isso nos protocolos, ou se a gente puder ajudar, será um prazer ajudar, no sentido de, por exemplo, cloro. O cloro é um outro excelente. Hipoclorito de sódio, a partir de 0,5%, ele já é considerado um desinfetante e ele pode ser usado para esse fim. Porém, o cloro, ele é muito barato, mas ele, uma vez inalado, ele pode trazer problema para a nossa equipe. Além disso, nós podemos ter um problema em relação ao cheiro do cloro, que é muito forte, e também ele é extremamente corrosivo. Então, as partes de metal, como pés de mesa, de cadeira, de camas, etc., eles vão, a médio prazo, vão ser afetados. Então, não devemos usar o cloro em superfície metálica. Então, o que nos sobra? Sobra peróxido de hidrogênio e quaternário, que são excelentes desinfetantes e que não precisa ser hospitalar. As próprias linhas das empresas, aí provavelmente os hotéis já compram, provavelmente tem, não só da linha hospitalar, que é um super desinfetante, que resolve bactéria, a gente chama bactéria esporulada, que são aqueles que têm uma capa que é mais os multiresistentes, que é mais difícil de eliminar. O vírus do Covid é um vírus fácil de eliminar, desde que seja... Só que ele tem altíssima transmissibilidade, né? Ele é afetado a partir de 30 graus, então a gente consegue eliminá-lo a partir de 30 graus, ou 86 Fahrenheit. A gente tem que levar isso em consideração. Agora, o peróxido pode ser comprado, por exemplo, o mesmo quaternário, a gente pode considerar diluições diferentes. Então, eu posso ter 3 ou 4 diluições para o peróxido. Eu posso diluir ele a 1 para 16, 1 para 200, 1 para 60. E isso é uma orientação do fabricante. Tem que pegar lá o manual, a ficha técnica do produto, o FISPIC, a ficha de informação do produto químico, e esta diluição deve acontecer da maneira correta para que ela seja de forma efetiva. O mesmo acontece com os outros produtos recomendados, mas deve ser... A governanta deve eleger esses produtos e colocar isso em prática em todas as superfícies existentes, para que ela não afete os ambientes e ela não, de certa forma, garanta a desinfecção de todo ele. Aí tem algumas questões que a gente pode incluir, Lucila, do tipo, em hospital, a equipe de higiene já está acostumada, né? A gente já está acostumado a trabalhar num ambiente adverso, onde a gente já tem todo dia quarto isolamento por algum motivo. Em hotel, obviamente, tudo isso é muito novo e essa equipe operacional talvez não desenvolver protocolo, treinamentos que tem que ser feito, obviamente, principalmente de paramentar e desparamentar os EPIs, mas mesmo de higiene, que é uma higiene um pouquinho diferente da higiene hoteleira, convencional, já que a gente vai colocar desinfetante, a gente pode colocar alguns subterfúgios. Por exemplo, a gente usa em hospital o solidificador de líquidos. Então, aqui é um produto que, então, assim, só tem urina. A gente encontra urina sobre o piso. Então, a urina também pode ser um potencial contaminador aí para a equipe que vai usar o paninho. Esse pano depois tem que descartar, vai ter que higienizar. Então, esse hábito, se eu tenho um solidificador, como exemplo, é um pó que eu coloco em cima do líquido, a gente usa para vômitos, a gente usa para sangue, a gente usa para qualquer matéria orgânica. Num hotel, o que eu vou ter? Eu posso ter alguém um escarro, um guspo no chão, eu posso ter urina sobre o piso de banheiros, eu posso ter
gente que sua em ambiente de lazer. Então, essas áreas, se eu tenho matéria orgânica, eu poderia usar de tecnologia. Essa é uma tecnologia que não é cara e ajudaria a equipe de higiene. Da mesma forma, existem outras tecnologias que sempre existiram já há muito tempo. Então, por exemplo, o infravermelho. Eu posso botar um rack de álcool gel com infravermelho. A pessoa põe a mão embaixo, ele dispara o álcool ou o sabão. De tal maneira, ao mesmo com papel toalha, que a pessoa não tem que pegar no rack. Não ter que pegar no rack já facilita bastante para a equipe de higiene. É um item a menos para que ela tenha que olhar com tanta atenção, porque tecnicamente é uma área bastante contaminada, já que todo mundo mete a mão ali antes de higienizar, provavelmente tocou em algum ambiente e vai criar uma infecção cruzada, né? Vai fazer uma contaminação cruzada, que é de um hóspede para outro. Como a gente não sabe quem é que está contaminado ou não, porque essa doença é tão terrível a ponto de ter paciente assintomático, mas positivado, o ideal é assumir que todas as pessoas do hotel, funcionários, prestadores e hóspedes, são potenciais transmissores. E a gente ter precauções, garantia de precauções por meio da limpeza, usando produto, usando técnica, dando capacitação, distanciando os espaços onde a gente conseguir e garantindo que esta comunicação das melhores práticas, por meio de cartilhas, manuais, materiais fáceis de ler, gráficos, infográficos, possam ser ao máximo utilizados por todos os hóspedes e funcionários. Muito bom. Marcelo, a gente tem duas perguntas relacionadas à governança que são bem interessantes, que eu gostaria de te fazer antes de você pular para a parte de alimentos e bebidas, tá? A primeira delas, sobre lavanderia, pergunta se você tem conhecimento de como as lavanderias estão procedendo e se existem protocolos específicos que elas têm que seguir para que os hotéis fiquem seguros em receber o enxoval que é terceirizado, né, a parte da lavagem. A segunda pergunta menciona se você poderia falar um pouco sobre como é que um hostel deve proceder, uma vez que os quartos são coletivos. Tá? Tá, vamos por partes, então. Quanto à lavanderia, a lavanderia que já lava roupa hospitalar, a gente tem uma situação totalmente diferente da lavanderia hoteleira. A gente tem uma lavadora de barreira, que a gente chama, né? Então, a gente tem dividida a área limpa da área suja hermeticamente. Então, nenhum ar respirado na área suja vai para a área limpa. Esse ar é exaurido com pressão negativa. Então, ele sai daquele ambiente e não corre o risco de quem está na área limpa, ou da roupa na área limpa, ou das pessoas na área limpa respirarem aquele ar. E numa situação de lavanderia hoteleira, principalmente os hotéis que têm lavanderias internas, isso não acontece. Porém, a boa notícia é que o vírus morre com 30 graus e os nossos processos hoteleiros de lavagem de roupa passam de 30 graus. Então, não tem problema. Essa roupa será higienizada com temperatura e está tudo certo. O que deve fazer de diferente com a lavanderia é deixar aberto, quanto mais deixar portas e janelas abertas para que entre ar de fora para dentro e circule o ar, e coloque todos os colaboradores com os EPIs corretos, então são máscaras, tem luvas de cano longo, capotes, para que ele esteja seguro no ambiente de lavanderia. E, além disto, uma das recomendações, que é tanta recomendação que, se eu for aprofundar, não vai dar tempo, vai terminar só com governança. Mas, assim, só falando algumas orientações básicas, assim, a equipe que coleta a roupa não deve ser a mesma que higieniza o quarto. Então, se a gente puder eleger uma pessoa da equipe que vá no quarto, na hora do check-out, ela entra no quarto, retira a roupa suja, retira resíduo sólido e leva para os respectivos locais de abrigo ou da lavanderia na área suja, para que a própria camareira ou auxiliar de higiene não tenha que ser ela que manipula esses materiais e depois higieniza o quarto. Então, a gente separaria a rota suja de rota limpa, de tal maneira que a gente poderia garantir com maior eficiência que ela estaria
lotada nos quartos, fazendo arrumação de cama e higienização. Acrescentando outros protocolos importantes. Não deve haver varrição. Varrição vai pegar o vírus que pode estar no piso e elevá-lo para o ambiente. E aí sim a gente tem essa partícula sendo respirada e inalada pelas pessoas no ambiente. Então, não deve haver varrição, tem que ser uma limpeza úmida, né? Então, tem várias tecnologias de limpeza úmida. Carpetes também, um cuidado especial, porque carpete é extremamente poroso, extremamente pode receber aí partículas e se manter por muito tempo. Então, e o pior, nós não devemos fazer aspiração de pó, aspiração com aspirador de pó em ambiente, porque a aspiração também gera um movimento das partículas de ar no ambiente. Então, a gente não recomenda-se o procedimento de aspiração. Também em piso, em áreas externas, aqueles lava-jatos ou aquelas máquinas de alta pressão, também não devemos usar nada que possa tirar do piso e elevar para o ambiente, porque essas partículas irão novamente depositar sobre o piso, mas elas ficam alguns minutos. Então, ainda que o funcionário esteja usando a máscara corretamente, se eu estou fazendo isso numa área de circulação, as pessoas que estão passando por ali, e a gente não vai poder garantir que elas estejam utilizando a máscara, obrigatoriamente, elas podem estar sendo afetadas ou tendo algum risco de contaminação por conta desses procedimentos. Marcelo, então o que fazer com carpete, por exemplo? Já que você recomenda não aspirar. Você tem produtos que podem ser produtos próprios para carpete, você tem produtos que são higienizados de forma mecânica, sem você fazer aspiração, ou no caso de um ambiente que seja necessário, se for fazer aspiração em quarto, que só tem um funcionário paramentado, menos mal, porque ele vai estar paramentado. Janelas abertas, portas abertas. Agora, eu me refiro principalmente a locais públicos, onde eu tenho pessoas passando, outros colaboradores. Então, assim, eu faço um uso de aspiração em áreas onde tem mensageiro, recepcionistas, ou garçons, ou funcionários passando, ou mesmo hóspedes passando, ele está se colocando em risco. Então, nas áreas que se for fazer, deve ser áreas exclusivas, onde só tem um colaborador. Mas, podendo não fazer, ou diminuir, ou reduzir, o ideal é se fazer isso apenas na limpeza de check-out e garantir que isso não ocorra com frequência, né? É muito mais importante a gente garantir as superfícies. O piso não vai contaminar ninguém. Agora, a mesa, o controle remoto da televisão, o controle remoto do ar-condicionado, o metal de abrir a torneira, a maçaneta da porta, o interruptor, são locais altamente contaminados e que merecem botão de elevador. Então, assim, por que não botar um REC de álcool gel dentro do elevador ou do lado do botão? Aquilo que eu comentei no chat da semana passada, na live, né? Aqui no escritório onde eu estou, o Léo, que está aqui, sabe, conhece bem também, existe catracas, né? Onde se coloca o dedo para você poder passar para poder entrar no prédio, né? Um prédio de um edifício comercial. E eu acho que de tanto passar álcool gel, meu dedo não faz mais a leitura biométrica. Então, o porteiro já me conhece. Eu poderia flexibilizar uma regra dessas, né? Mas não, eu vou botar meu dedo nas 4 catracas existentes até que eu consiga passar na biometria. Então, será que esse é o procedimento melhor de fazer nesse momento? A gente tem que repensar. Vale a pena usar o aspirador de pó nesse momento? É tão notório, vai ter, né, o ideal. Claro, é que higienize esse ambiente, mas o meu foco, que eu quero chamar a atenção para esse grupo seleto que está participando aqui hoje, é que seja tomado providências, principalmente para que área de alto toque. E a gente tem isso em alimentos e bebidas, que já falar daqui a pouco, o cardápio, saleiro. Então, se eu posso trocar o saleiro por um sachê, se eu posso trocar
qualquer objeto ou artigo que o hóspede vá ter contato e eu possa mudar essa prática para uma prática mais que garanta uma menor quantidade de toques, eu vou estar mantendo o meu hóspede mais seguro. Como eu falei antes, não basta estar limpo, né? A gente tem que assegurar que o hóspede perceba que a gente tem protocolo. Não basta estar seguro, eu tenho que fazer o meu cliente enxergar que eu tenho segurança, que eu sei o que eu estou fazendo. Porque se ele se sentir inseguro, ele pode simplesmente se sentir tão inseguro a ponto de não voltar mais e preferir um hotel que tem um padrão que transmita mais segurança. Então, eu acho que a gente deve tomar muito cuidado, não só com os nossos protocolos, mas com o que a gente comunica para o cliente. Porque está todo mundo extremamente atento, e não é só em hotel, né? É provador de roupa de loja, quando os shoppings forem reabrindo. É protocolo para supermercado, que a gente já está vivendo isso, sobre fila de supermercado, protocolos para velório, né? Velório é proibido ter mais que uma pessoa, então a gente está mudando processos. Não dá para considerar que o mundo vai voltar ao que era, pelo menos no momento de reabertura. Claro que a gente vai flexibilizar, mas as coisas vão mudar. Exemplo do que a gente vê na China já há muitos anos, né? Mais de 10 anos, o pessoal na China já usava máscara. Por conta de poluição, por conta de uma série de coisas. A gente vê o pessoal do Japão aqui na Copa do Mundo, que teve no Brasil, o pessoal ia assistir o jogo com máscara, como hábito. Eu acredito que teremos hábitos, esse consumidor está sendo moldado agora com novos hábitos e, diante desses novos hábitos, ele vai avaliar a limpeza com uma lupa, onde ele vai ser mais especialista em limpeza do que o próprio camareiro. E se ele perceber que esse camareiro está tendo uma atitude insegura para si próprio ou colocando em risco outros hóspedes ou a si mesmo, ele vai levar isso como um ponto negativo para o hotel. E eu acho que está aí também o desafio, né, Marcelo? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que transmitir essa segurança para o hóspede não vai querer se sentir num ambiente como se fosse um hospital, né? Então, o grande desafio dos hotéis está em transmitir para o hóspede essa segurança, porém de uma forma muito sutil, na qual ele se sinta muito relaxado ao mesmo tempo, né? Principalmente para os hotéis de lazer. Ninguém vai sair de férias querendo se sentir ameaçado, né? Ou com a sensação de estar num lugar que não seja o resort ou a pousada, né? E tem a questão do custo também, né? A gente estava num dos grupos de hoteleiros agora há pouco discutindo, então, assim, jacuzzi, deixamos aberto ou fechado, né? No caso daquelas jacuzzis que ficam em locais coletivos. Então, assim, ainda que se tenha uma programação de reserva e ainda que não se possa misturar, porque a mesma família não teria problema nenhum. Pai, mãe, 2 filhos numa jacuzzi, a fauna, eu gosto de chamar de fauna, os micro-organismos ali, as pessoas nas suas casas, elas já trocam, né? Já estão ali naquele... Ninguém usa essa máscara na própria casa. Então, aqui não tem problema. O problema é quando eu coloco um hóspede ou grupos separados no mesmo ambiente. Aí que a gente tem a transmissão e aí que o distanciamento social é tão importante. Então, mas ainda assim, eu teria que trocar toda a água. E qual que é o custo de trocar toda a água da jacuzzi a cada uso? Mas tem cloro. Pois é, mas você entraria num hotel, numa jacuzzi que acabou de entrar alguém? Como se alguém espirra, todo mundo sai correndo. Então, a gente não pode correr riscos. Porque a gente não vai ter rastreabilidade. O cara daqui a 10 dias aparece com Covid e quer responsabilizar o hotel. Quer dizer, qual é a nossa garantia? Então, assim, a gente vai ter que ter protocolos seguros para todas as áreas. Não vai dar tempo aqui de explicar tudo, mas todas as áreas merecem um cuidado, seguindo as premissas de distanciamento, premissa de higiene pessoal, ambiental e de monitoramento. Principalmente monitoramento para que o líder da área garanta. Então, assim, academia de fitness, eu não posso deixar o próprio cliente higienizar, eu tenho que ter, de alguma forma, algum funcionário fazendo essa limpeza. Os banheiros, o cara lavou a mão, pegou na maçaneta da porta. Pô, seria simpático eu ter um álcool gel na saída
do banheiro para que ele possa higienizar as mãos após pegar na maçaneta. Senão, ele não quer mais usar o banheiro. Senão, ele vai pegar um papel, vai abrir a maçaneta, não vai ter como jogar o papel numa lixeira, porque a lixeira está longe, então a gente vai criar um problema para o cliente. Então, isso tem que facilitar, ter a empatia do momento que a gente está vivendo. E aí entra um monte de regras, saco plástico na lixeira, não deixar encher mais que 3/4 da lixeira, para que não haja... para que essa lixeira, esse saco de lixo possa ser fechado de maneira adequada. E esses distanciamentos vão ter que acontecer. No caso de hostel, como você falou que tinha uma pergunta, a gente vai ter que talvez considerar um limite de uso para o mesmo quarto, né? Que talvez um quarto que tem 3 beliches deve ser reduzido em 50% no primeiro momento na retomada. Então, cada local vai ter que encontrar uma maneira, né? Mas eu tenho certeza que muito mais importante do que pensar, não, meu cliente vai ficar chateado, ele está acostumado com um padrão, eu vou mudar o padrão. Eu acho que, ao contrário, o cliente, se não perceber que existe um padrão de segurança, ele talvez se incomode, porque, assim como hoje, como nós todos que estamos aqui já fazemos compra e vamos para a padaria, e eu percebo que a menina do caixa não higieniza, não tem um álcool gel do lado ou não dispõe para o cliente um álcool gel na hora que depois que eu digito minha senha ou depois que eu acesso algum local, eu posso olhar para essa padaria, posso preferir a padaria que tem o álcool gel. Não porque o pão é melhor, mas porque o critério de padrão de higiene daquela padaria, eu me sinto mais seguro, porque eu não quero transmitir para minha família na hora que eu volto com a padaria. Da padaria. Então, a mesma coisa vai acontecer em quase todas as áreas onde houver experiência pessoal. A hotelaria é uma área que a gente precisa do presencial, né? Não dá para fazer um casamento pelo Zoom. Até dá. O meu filho de 8 anos de idade participou de uma festinha de aniversário ontem pelo Zoom. Foi super legal, cantaram parabéns e foi bacana. É uma experiência nova. Mas, claro, ninguém vai num hotel virtual, né? A gente vai ter o cliente lá dentro, ele está lá por algum motivo, ele está lá e precisa daquele ambiente, e a gente tem que assegurar. Outro ponto que você não me perguntou, mas só para concluir essa questão, antes que eu me esqueça, eu preciso de um protocolo caso o hóspede venha adoecer positivado para Covid dentro do meu hotel. Então, aí eu tenho que pensar em que unidade eu coloco esse cliente, talvez não seja a mesma que ele está, eu tenho que transferi-lo para uma unidade sem carpete, para uma unidade onde o ar-condicionado eu deva desligar e abrir janela, caso esse ar-condicionado, o ar que ele respira circule no corredor, o que muitas vezes acontece. Sim. Então, eu tenho que garantir que exista a condição de hóspede ser tratado num ambiente separado. Toda a alimentação dele vai ser room service, ele não pode sair do ambiente. Eu tenho que garantir que isto ocorra pela própria segurança dele. E alguns podem me perguntar, mas ele não deve ser convidado a sair do hotel? Tá bom, se ele estiver num resort, num ambiente onde dali para o aeroporto só tem voo agora uma vez por dia, ou é bastante difícil de conseguir antecipar um voo na situação atual. Então, a gente tem que considerar que a gente vai ter hóspedes positivados no primeiro momento de retomada, e a governança vai ter que desenvolver protocolos para paciente positivado, que daí sim é um protocolo diferente de tudo que a gente falou até agora. Aí é protocolo hospitalar. Aí é limpeza de cima para baixo. Aí tem uma série de protocolos que são o produto desinfetante vai ter que ser aplicado em outras áreas, não somente nessas. Então, eu vou ter que considerar mudanças na forma de atender, e principalmente ele vai ter que concordar que ele não pode sair do quarto. A gente vai poder ter a ocorrência de alguém que está positivado, fez o teste e ainda assim insiste em tomar café da manhã. Eu não vou ter buffet de café da manhã, eu não posso ter buffet dentro do meu restaurante. Então, a gente vai ter que mudar e vai ter que considerar essas mudanças
agora, né? Não é depois. A reabertura é agora. Se a gente quer abrir daqui uma semana, daqui a 15 dias, tudo isso que a gente está discutindo hoje tem que estar pensado e treinado nos próximos 15, 20 dias, senão a gente vai colocar o hóspede e o colaborador em risco. Muito bom. Marcelo, para terminar um pouquinho a parte de governança, antes de você entrar em alimentos e bebidas, aqui tem uma pergunta a respeito da piscina. Já que você falou da jacuzzi, como é que ficam as piscinas nesse cenário? Então, dentro da piscina, né, a gente tem a questão de tratamento de água, né? Tem lá o vírus não vai se transmitir na água da piscina. O problema da piscina é o ambiente ao redor da piscina ou um volume de pessoas para contaminação direta. Então, se eu tenho pessoas muito próximas, a pessoa provavelmente não vai usar máscara na piscina, né? Até porque se ela molhar a máscara, esse tipo de máscara aqui, que é a comum, a cirúrgica que a gente chama, ela molhada, ela perde o efeito. Então, ela não deve ser higienizada, ela deve ser descartada a cada 4 horas, no máximo, para quem trabalha com máscara, ou para o colaborador, a gente tem pensado no uso do face shield. Face shield é aquela tiara que tem um material de acetato, eu acho, que cobre na lateral e na frente, que é até mais estético para algumas funções, mas a pessoa na piscina não vai usar nenhum dos dois. O problema é a contaminação direta. Agora, outro problema é a área ao redor da piscina. Então, eu vou ter que limitar o usuário para que eu tenha ou por horário ou por lotação. Então, a pessoa só posso ter 50% da capacidade. Tirar cadeiras, tirar espreguiçadeiras para que eles não fiquem juntos, porque o próprio hóspede muitas vezes junta, né? Se é da mesma família, não tem problema. Mas, de repente, a gente pode ter grupos, né? Muito comum em hotéis, inclusive de lazer, principalmente, onde a gente tem esporte de impacto, por exemplo, vamos jogar futebol, vamos jogar tênis, eu empresto a raquete, vou jogar ping-pong. A bolinha que eu pego tem que ser higienizada, eu tenho que devolver para o recepcionista, isso vai para uma caixa de material sujo e isso vai ter que ser higienizado antes de ser entregue para um novo hóspede. E eu não posso incentivar esportes desse tipo para o recreacionista, incentivar, como costuma fazer muito bem, para que todos joguem futebol às 5 da tarde, basquete, vôlei, ou mesmo hidroginástica, ou coisas em piscina, onde eu não tenha o distanciamento social, porque é aí que tem o maior risco, é a aglomeração. Então, isso só vai conseguir ter uma reabertura segura se a gente garantir a premissa do distanciamento. Então, vale para tudo, vale para spa, vale para salão de jogos, vale para quaisquer áreas onde a sauna, né, onde vai ter que ter ou por reserva ou por um grupo, uma utilização menor e garantida. O hotel tem que se responsabilizar que não vai permitir o acesso desta área se não tiver. Hoje eu tive que ir no banco na hora do almoço para resolver um problema com a minha gerente. Eu não podia entrar. Falaram, não, só pode entrar 10 por vez no banco. Quando sair o próximo, você entra. Eu fiquei lá esperando. Ah, mas meu plano é o top, não sei o quê. Não interessa. Você vai ter que limitar o distanciamento social e esses protocolos, no começo, serão muito rígidos e à medida que a retomada econômica for acontecer e a gente vai começar a perceber isso e o próprio governo vai dar orientação de abertura gradual de outras atividades e não somente as essenciais, a gente vai flexibilizar essas regras. Aí cabe ao gestor ter a capacidade de conseguir perceber e flexibilizar essas regras. Não dá para no manual colocar assim, academia, eu tenho uma academia, posso espaçar os equipamentos da academia, mas ainda assim tem muitos hotéis que o espaço da academia é muito pequeno, então não dá para espaçar. E eu não tenho onde enfiar esse equipamento, então interdita. Coloca lá uma fita zebrada e interdita, e coloca um sim, um não, para que fique menos gente naquele ambiente. De preferência, um ambiente a ser aberto, que seja higienizado o equipamento após o uso. Então,
as mesmas regras vão valer para quaisquer ambientes, desde que siga as mesmas premissas. Muito bom. Excelente, Marcelo. Olha, as perguntas sobre governança não param de chegar, né? Como fazer com o colchão, com o travesseiro, não, são inúmeras, né? São muitos detalhes da área de governança. Entramos nesse ponto brevemente para a gente passar para alimentos e bebidas? Então, assim, no geral, para falar de governança ainda, assim, o ideal é que a gente inclua nos procedimentos a questão do desinfetante, a diluição do desinfetante também. A gente tem esse problema em hospitais. Existem equipamentos de diluidores automáticos. Eu recomendo que vocês prefiram os diluidores automáticos. Converse com o teu fornecedor, porque o diluidor automático já garante a diluição entre produto e água na quantidade correta. A roupa não tem que ser trocada diariamente. Assim, a roupa do hóspede, quem sabe agora, como legado do Covid, mais um legado do Covid, é essa questão do hábito de, né, trocar diariamente. Assim, quanto mais a gente trocar, é mais manipulação de roupa. Se é o mesmo hóspede, não teria problema ele ficar com a mesma roupa. Mas após o check-out, sim. Se a gente estiver falando de um check-out, claro. Claro, não. Após o check-out, obrigatoriamente, não somente a roupa, mas tudo. Então, assim, diretório, amenity. Se o amenity fica no quadro, eu vou reutilizar um amenity. Ah, mas está ensacado, está lacrado, eu tenho que garantir a higienização dele com produto desinfetante. O mesmo vale para frigobar. Então, assim, frigobar, a reposição é diária. Será que eu preciso ter reposição de frigobar? Não dá para eu ter um esquema de contratação do frigobar no check-in ou na reserva? Ah, mas frigobar é uma venda espontânea, se o frigobar não tiver, ninguém vai comprar. Pois é, você vai diminuir um PDV, mas você vai garantir até o consumo, porque tem pesquisa, um dos nossos colegas, o Marcelo, que é um grande amigo, inclusive, estava falando de uma pesquisa que ele colocou que, assim, o buffet em restaurante, apenas 23% das pessoas iriam se sentir seguras de comer num restaurante com buffet. Então, não é uma questão de não ter, é uma questão das pessoas não se incomodarem que tenha. O mesmo vale para essa questão. Então, assim, o frigobar, tudo que eu colocar no frigobar vai ter que ser higienizado. Então, seria melhor, no meu modo de entender, se eu compro lá o pacote A, que é 5 Coca-Colas, 3 cervejas e amendoim e casquinha de caju, tudo que eu tenho ali eu consumo e não tenho que trocar isso para um próximo hóspede. Melhor do que garantir que eu tenha que ter uma entrada de um repositor controlando isso todo dia, pelo menos na reabertura. Daqui a alguns meses a gente volta para a situação original, mas na reabertura, tudo que a gente conseguir fazer é melhor, porque essa pessoa que vai beber a Coca-Cola tem uma mãe de 80 anos que ele vai visitar semana que vem e ela vai ser a próxima candidata a um leito de UTI. Então, assim, nossa responsabilidade é grande, porque a gente está falando de vida, a gente está falando também de hóspedes que possam ser diabéticos ou ser do grupo de comorbidade e que a gente não sabe, nem ele sabe, provavelmente, e que pode se acometer com o vírus por conta de uma imprudência, negligência, imperícia da equipe que fez, do hotel, que não garantiu protocolos seguros para a reabertura. Perfeito, Marcelo, perfeito. Vamos passar um pouquinho para os procedimentos, né, de alimentos e bebidas, como que você enxerga o impacto de tudo isso em A&B? Pode ser, acho que é uma área também importantíssima para a gente tratar. Novamente, alimentos e bebidas também tem uma capacidade enorme de ter vários temas. Estamos falando de bares, estamos falando de restaurantes, estamos falando de bar da piscina, estamos falando de bares de serviços em praia, né? Então, assim, existe uma capilaridade enorme de possibilidades. A gente tem que pensar em todas elas e seguir sempre as mesmas premissas. A primeira delas, e a mais importante, é distanciamento social. Entre cadeiras, a gente está pensando em algo como 2 metros
para 1 metro entre 2 metros entre cadeiras e mesas da pessoa sentada. Então, diminuir o número de cadeiras existentes naquele ambiente. Outra coisa é ofertar álcool gel nos acessos. Então, onde a pessoa entra no restaurante ou naquela área, ele deve ter um álcool gel à sua disposição. Quando ele sai do banheiro, ter o álcool gel. Então, esses itens todos. Não ter o serviço de buffet. Eu sei que isso operacionalmente é muito complicado. E se houver o serviço de buffet, então, no mínimo, que monte o buffet e isole a área do buffet para que a única pessoa a ter acesso seja a própria equipe de garçons, que vão montar os pratos e levar os pratos montados individualmente para o cliente. Por exemplo, que não tenha mise en place nas mesas, então as mesas vão estar limpas, nem jogo americano, nem copo, nem xícara, nem talheres. As mesas estão limpas e serão montadas na chegada do cliente, porque não vai dar para admitir que alguém chegou e pegou uma mesa que já tem xícara, já tem prato, já tem talheres, que geralmente é o que a gente faz, né? A gente monta o salão previamente para melhorar o fluxo e adiantar o serviço. Isso não pode acontecer mais. A gente vai ter que montar na presença do cliente e nenhum item vai ficar montado. Ele sai tudo da mesa. Eu até questiono a necessidade de ter toalha de mesa. Se for possível, trabalhe com jogo americano, que vai ser retirado e higienizado a cada uso. Se for ter toalha de mesa, usa o cobre-mancha ou, de alguma maneira, ou aqueles papéis descartáveis sobre as mesas, de tal maneira a garantir que essa mesa não teve contato com gotícula nem com as mãos do cliente. Ainda assim, um restaurante que faça isso talvez seja visto aos olhos do cliente como um local que não tem tanto cuidado como aquele que retira tudo e monta na presença do cliente. Uhum. Dando maior segurança, né? É que tudo que o hóspede conseguir enxergar, né, realmente gera uma maior segurança para ele, né? Por exemplo, aquelas cozinhas shows que você tem, ou muito comum, ou em café da manhã, o sujeito que faz omelete, que ele faz tapioca, ele faz ao vivo, né, a cores, na frente das pessoas. Ali cria uma aglomeração de pessoas. Ah, mas eu vou botar distanciamento. Não, esqueça. Tem resorts que teria uma fila que ia até piscina, né? Não tem como fazer isso. O ideal é que não tenha esse serviço. Pode até ter o serviço, mas ele vai pedir na mesa e vai ser servido pelo garçom feito naquele local, mas não vai ser permitido uma aglomeração ao redor desse cozinheiro. Isso vale para grelhados no almoço, isso vale para churrasco ao vivo, tem N possibilidades, todas maravilhosas, que nós, hoteleiros, sabemos fazer muito bem e que agrada muito o nosso cliente. Mas, neste momento, a gente vai ter que dar um passo atrás para poder homologar a retomada de uma maneira segura e que seja feito as nossas normativas pelo Ministério do Turismo e da Saúde, porque eles percebam que o grupo de hotelaria trabalhou duro nos protocolos e que isto será auditado de alguma forma e que terá que garantir, sim, que o hotel usa desinfetante, que tem REC de álcool gel abastecido nas unidades, que existe os protocolos de alimentos e bebidas de room service, de buffet, de espaçamento entre cadeiras, espreguiçadeiras, em todos os lugares onde tem serviço de alimentos e bebidas estão sendo seguidos rigorosamente. Como é que você enxerga a questão do descartável? Claro que todo descartável, como o próprio nome já diz, uma vez que ele é usado, ele é descartado. Agora tem a questão da sustentabilidade também. Então, nesses grupos que você tem participado, isso foi discutido, Marcelo? Sim. Por exemplo, saleiro, pimenteiro, ketchup, azeite, vinagre. Se der para optar pelo sachê descartável, é um item a menos para o garçom higienizar na cada troca, porque nós aqui, acho que todo mundo que está no grupo sabe a dificuldade que é o dia a dia da operação. Então, garantir que esses itens serão retirados, higienizados e trazidos de volta
melhor que fosse saleiros, açúcares e azeites, etc., tudo descartável. Guardanapo de pano para guardanapo de papel, se for de boa qualidade, né, no padrão de cada meio de hospedagem, o ideal é que fosse descartável para a gente não ter um item a mais para se preocupar com a coleta, a retirada e a lavagem desse guardanapo. Copos que vão ser de vidro, provavelmente, na maior parte dos lugares, que serão higienizados em máquina. A gente tem a garantia da temperatura e do produto em máquina. O que me preocupa é, após a retirada da máquina, aonde ficam armazenados esses copos. Porque se fica num local, numa bancada, como é muito comum, às vezes, você está numa bancada, onde passam os garçons, onde passam as pessoas, falam e possam ter gotículas projetadas sobre esses utensílios, o hóspede que for consumir vai estar em risco. Então, é melhor que, ao guardar esses copos, essas xícaras, esses pratos, sejam em locais fechados ou em locais mais altos, fora do alcance de 1,60 m a 1,80 m, que é a altura aí, em média do brasileiro. E os itens descartáveis, como, por exemplo, colher, faca, garfo, pratinho, como você enxerga isso frente à sustentabilidade, custo, enfim? Não, eu acho que não precisa, obrigatoriamente, desde que se siga o que eu falei agora, o protocolo de lavagem em máquina. Se não tiver máquina, vai ser uma higienização normal, só que vai ter que garantir com sabão e água que aquele utensílio realmente foi higienizado, né? Alguém tem que ter a garantia. A liderança dessa área de alimentos e bebidas vai ter que ter essa garantia, a exemplo por exemplo, eu peço para o mensageiro guardar minha bagagem. Na devolução da mala, eu tenho que ter um protocolo que esse próprio mensageiro vai higienizar o pegador, o zíper, o lacre, enfim. Toda vez que eu entregar algo para o cliente, eu estou mostrando para ele que eu estou higienizando os artigos. Toda vez que eu recebo do cliente, eu higienizo para que eu possa pegar nesses itens. Manobrista é um outro protocolo importantíssimo para aqueles que, se der para ter o self-parking, onde o próprio hóspede estaciona, tanto quanto melhor. Eu sei que nem todos os meios de hospedagem têm essa condição. Eu tenho que ter o protocolo para o manobrista. Ele vai usar máscara, porque o vírus é mais leve do que o ar. Toda vez que eu entro num elevador que alguém acabou de sair, eu deveria estar usando máscara, porque se essa pessoa estiver positivada, eu posso respirar. Não é um vírus aéreo. Mesmo assim, eu posso inalar o vírus por meio até que aquela gotícula ou aquilo caia no piso, eu posso estar... a pessoa fala, a pessoa tocou, a pessoa está conversando com alguém e isso pode gerar essa contaminação. Então, no carro, a pessoa que estava no carro pegou no volante, pegou na parte da maçaneta onde abre a porta, pegou no sensor, na chave, no botão do ar-condicionado, do rádio. Então, esses itens devem ser higienizados pelo manobrista antes de manobrar. Após a entrega, também deve ser novamente higienizado e o manobrista deve usar máscara. Não recomendo o uso de luva, porque a luva, o sujeito que usa luva protegido, que ele acaba se protegendo do meio ambiente, mas ele contamina tudo. Então, o uso de luva, mesmo na área hospitalar, é bastante perigoso, embora lá seja protocolo. Mas lá a gente treina em hospital para que a pessoa tire a luva antes de apertar o botão de elevador. Tire a luva antes de pegar na maçaneta, porque é muito comum a equipe esquecer da vida e ficar com a luva o dia todo. E achando que só porque tem a luva, ela está protegida ou protegendo alguém, né? É uma falsa sensação. A gente mesmo já viu isso muito em hospital, né, Marcelo? A gente mesmo, me lembro bem de um trabalho de consultoria que a gente fez e que na observação a gente percebia que as pessoas pecavam nessa questão, né, da luva. É muito comum esse erro, acontece mesmo com equipe assistencial de enfermeiros, médicos, assim, pessoas que sabem muito. Porque na rotina, muitas vezes a pessoa esquece, né? Vai no automático. Ou assim, né? mas eu não peguei nada. Não pode usar
a luva. Então, eu não recomendo o uso de luva para manobrista, acho que não é necessário, desde que ele higienize as mãos. Então, ele tem que ter o tubinho de álcool gel dele e deve garantir, deve mostrar para o cliente que tem essa preocupação. A mesma coisa vale para os carros elétricos, nos hotéis, nos resorts, nos hotéis horizontais que transportam passageiros ou cargas. Também deve ter essa higienização. Então, tem 3, 4 mensageiros que usam o mesmo veículo. A cada vez que eu uso o carro elétrico, eu tenho que higienizar os itens onde eu pus a mão. E a mesma coisa vale na hora que eu devolvo o carro naquele ambiente. Para todos os itens, né? Não tem como fugir disso. Enquanto tivermos com esse vírus, não há outra chance de reduzir transmissão senão dessa forma. E eu acho que a gente tem que estar atento também à questão do turnover, porque essa é uma equipe, a exemplo dos hospitais, na hotelaria, que eu treinei todo mundo. Ok, você treinou. Treinou o pessoal da noite? Treinou o funcionário que entrou ontem? Porque o que entrou ontem não fez o treinamento. E aí vai ser muito complicado. Eu tenho que ter uma estrutura de capacitação, de saber quem foi treinado para essas práticas. E além de ser treinado, não garante que ele entendeu. A gente sabe a dificuldade e o percentual de retenção de conhecimento das nossas equipes, que normalmente não é alto. Eu tenho que insistir no treinamento. Eu recomendo às lideranças de plantão aqui hoje, participantes, que todo dia, na abertura dos hotéis, todo dia, junta a equipe, a governanta junta a equipe de camareiras, o responsável por alimentos e bebidas junta a equipe de garçons e retoma. Igual faz técnico de futebol, faz com os jogadores, né? Chama junto e fala, pessoal, só lembrando das regras, eu sei que vocês já sabem, mas deixa eu retomar aqui. O que mudou? Mudou isso, mudou aquilo, mudou aquele outro. Então, Joãozinho, vai cuidar de reposição de álcool gel. Fulaninho, fica de olho que não entre mais do que X pessoas nesse ambiente. Então, tudo que a gente tiver de regra diferente, e são muitas nesse momento, eu recomendo que o líder faça um repasse das regras diariamente até que isso vire padrão de hábito na equipe. Muito bom. A gente está falando bastante dos procedimentos dentro de um hotel, né, que precisam ser adequados. Falamos bastante de pessoas e falamos de alguns itens relacionados a cada departamento. A gente ainda não falou, Marcelo, de tecnologia. Então, mais do que nunca, agora, muita gente também, aí, assim como nós, né? Olha aqui, quando a gente ia pensar que a gente ia fazer uma reunião dessa, a gente tem quase, sei lá, mais do que 100 pessoas aproximadamente aqui nessa live. E quando a gente ia pensar que a tecnologia ia estar tão próxima, tão cedo da gente, muitas pessoas, acho que foi avassalador isso, né? As pessoas foram empurradas para esse movimento no qual a tecnologia está permeando a nossa vida. E a tecnologia também, além do que a gente está fazendo aqui, né? Home office, etc., dentro de um hotel, existem hoje algumas ferramentas, alguns produtos, alguns equipamentos que podem auxiliar muitos hotéis nesse momento de contaminação. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco do que a gente tem visto aí no mercado. Muito bem. Vou dar minha opinião. Eu convidei um grande colega, um grande hoteleiro, que é o Leonardo Ribeiro, que atua na hotelaria já há muitos anos, para até trazer o que tem de mais moderno, né? Eu tenho atuado junto com o Leonardo em alguns projetos ligados à questão de tecnologia, tanto para hotéis quanto para hospitais. E, assim, hoje já existe tecnologia de automação de quarto, onde ele tem que ter menos presença, né? Então, assim, de controle remoto, controle do ar-condicionado. Ele pode, pelo próprio celular, já fazer automação com IoT de um monte de itens, né? Com tecnologia Zigbee, que é tipo um Bluetooth aí depois ele explica melhor como que isso funciona. Mas, assim, além disso, né? A gente tem tecnologia já existente hoje, que o próprio celular ele já faz a reserva, exemplo de aeroporto. Eu não passo mais no balcão de check-in se eu não tiver mala para despachar, eu entro direto sem falar com ninguém.
eu simplesmente, um QR Code libera a minha entrada no raio-x, é onde eu passo para a sala de embarque. Por que não eu facilitar o check-in e já entro direto, eu não tenho uma pessoa a menos aglomerada ali na recepção? Por que não chamar o elevador com o meu celular? Por que não abrir a porta do quarto usando essa tecnologia? Por que não empoderar o cliente? Em hospital, isto já existe há mais de 3, 4 anos para hospitais de luxo, que até então era luxo, né? Agora está virando uma necessidade, porque o que parecia luxo, hoje, eu não quero que em hospital de campanha, a gente tem feito situações como essa, assim, eu não quero que no hospital de campanha a enfermeira tenha que entrar no leito, porque ela vai ter que usar mais um EPI, é mais uma máscara, é mais uma N95, que é aquela máscara de carvão ativado, que é cara. Alguém perguntou como que fica a questão da sustentabilidade com tantos itens descartáveis. É verdade, a gente tem que proteger. Uma maneira de proteger é a gente evitar esse contato. Então, quanto menos eu puder usar, melhor. Mas, de fato, terá impacto na sustentabilidade. Pior, ou não sei se é pior ou tão ruim quanto, terá impacto em custo. O hotel vai ter que acomodar esses custos. Agora, eu vejo na tecnologia, e vou passar a palavra para o Léo em alguns minutos, retornos de investimento, porque você acaba, por exemplo, minimizando a necessidade desse hóspede ter que fazer essas coisas presencialmente no balcão. Não é uma questão de Covid. Eu não quero, no meu check-out, se tiver um check-out express, eu quero ir embora do hotel, eu não quero ficar numa fila, pelo amor de Deus. Por que eu não posso preencher a minha FNRH antes de chegar no hotel? E, ao chegar no hotel, eu simplesmente pego a minha chave e entro. Ou já tenho um web app, ou abaixo o aplicativo do hotel, seja lá qual for a tecnologia, e eu acesso o hotel sem precisar passar na recepção. Então, eu solicitaria aí o Léo, seja muito bem-vindo à nossa conversa, Léo. Em primeiro lugar, se apresente, fala um pouco do teu histórico no mundo hoteleiro e fala um pouco do que existe hoje de tecnologia que você acha que é legado para o mundo pós-Covid. Você está sem áudio. Alguém está... Marcelo, pronto. Perfeito, vamos lá. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade, Lucília e Marcelo, tá? Me apresentando para todos aqui. Muito prazer. Me apresentando para todos aqui, eu atuei por mais de 15 anos no setor de hotéis e restaurantes, como gestor corporativo, né, na área de TI, de tecnologia de informação e projetos, e hoje eu sou consultor da área hoteleira, tá? Desenvolvendo projetos nas áreas de infraestrutura, tecnologia e auxiliando uma empresa aqui nacional também a desenvolver soluções focadas em tecnologias hoteleiras, tá? De fato, a tecnologia pode auxiliar os hotéis em muito hoje, né? Principalmente a impor esses padrões e normas sanitários. E como eu disse, hoje você tem sistemas, você tem determinadas inovações, né, que viabilizam com que o hóspede se sinta cada vez mais seguro e que também tanto a equipe do hotel, seja a equipe de operação ou outras equipes, a ter segurança que os padrões de fato estão sendo executados, né? Então, entre essas tecnologias, por exemplo, existem ferramentas como ferramentas de inspeção, normalmente ferramentas de housekeeping ou da área de manutenção, né? Que, embora sejam concebidas para coordenar essas áreas, elas possuem módulos de checklist bastante práticos, aderentes ao controle e aplicação dessas normas de limpeza, tá? Enquanto que no lado do hóspede, como vocês bem disseram, né,
existe aí uma série de dispositivos que são superfícies de transmissão do COVID, né? Então, da mesma maneira, existem sistemas hoje de hotelaria que favorecem, desde a abertura de uma porta, chamada de um elevador, né? Sem que o hóspede tenha o contato com aquele dispositivo, ou dentro do apartamento que ele controle os principais dispositivos, como TV, ar-condicionado, iluminação, e assim por diante. E não somente com o uso de celular. Hoje você tem tecnologias cada vez mais estão sendo popularizadas, como, por exemplo, esses voice assistants, né? Que são esses dispositivos que você, por um comando de voz, você pode ligar uma TV, ligar um ar-condicionado, apagar uma luz, e esses devices também permitem, por exemplo, que você tenha funcionalidades como fazer um pedido à recepção do seu hotel, a área de governança, um pedido de room service. Então, hoje existe uma série de tecnologias que favorecem isso, né? Até fazendo um certo merchan aqui, essa empresa que estou atuando nesse desenvolvimento, a Evolutics Brasil, tá? Já possui isso implementado em diversos hotéis aí que eu tenho acompanhado. E falando um pouco de payback disso, né? Hoje esses sistemas, você tem sistemas que, além de auxiliar nessa prevenção aí do vírus, gera uma economia. Então, o payback dessas ferramentas muitas vezes são paybacks desde o primeiro dia da implantação de uma ferramenta dessas. Muito bom, muito bom. Leonardo, e especificamente você gostaria de falar no detalhe exatamente sobre a ferramenta em si e até planos aí para o futuro de evolução dela? Claro, vamos lá. Uma dessas ferramentas que eu comentei, que, por exemplo, é um módulo de inspeção da própria Evolutics Brasil, né? É uma ferramenta que faz a gestão de toda a área de governança ou de uma manutenção de um hotel. É um sistema bastante dinâmico, né? Permite você controlar desde os ativos de manutenção, desde dos procedimentos de inspeção ou distribuição de créditos de uma área de housekeeping, né? Controlar a performance de seus funcionários, né? Através de checklists, esses funcionários eles utilizam devices mobile, então isso acaba até, de uma certa maneira, favorecendo que o hotel não precise ter uma quantidade elevada de radiocomunicadores, por exemplo, né? Como também estamos desenvolvendo numa fase final agora, na realidade até adaptando um software de uma vertical da área de health que nós temos, né? Onde a gente vai auxiliar esses hotéis a vender esse excedente de quartos, digamos assim, que eles terão principalmente nesse início, né? Aí de retomada pós-Covid. Então, eu participei de uma série de outros lives, né? O que temos observado é que a hotelaria vai ter que se reinventar, né? Falando principalmente aí por conta do Covid e tal, então você vai ter um excedente muito grande de apartamentos aí, de inventário disponível. Então, foi desenvolvida uma ferramenta que vai permitir, por exemplo, que os hotéis tenham um aplicativo específico, não somente para o seu hóspede, como para long stay, uma eventual parceria com uma empresa de home care, um senior living, assim por diante, né? E essa ferramenta, ela permite que o hóspede ele tenha o contato, tem um mordomo 24 horas por dia, né, através do seu dispositivo de celular, ou um dispositivo que o hotel deixa no quarto. Ele pode ter também um sistema de mensagens, toda a equipe de operação, videochamada, um módulo de pedidos, né, que, como eu disse, pedir desde um travesseiro, um enxoval, fazer um pedido de room service e assim por diante, né? Assim como ferramentas auxiliares para aqueles hotéis que queiram transformar determinada unidade em uma unidade de home care e assim por diante. Eu acho que, Léo, isso aí faz parte da economia, que os economistas futurólogos estão chamando isso de economia low touch,
né? Perfeito. Então, assim, tudo que for, imagina, se eu tenho um comando de voz e eu entro no quarto e falo, liga o ar-condicionado, desliga a luz, desliga a TV, com comando de voz, claro, eu estou tocando menos nos ambientes, né? O que até então poderia imaginar como luxo, eu vejo extremamente necessário para um hospital onde o paciente não tem locomoção. Mas num hotel, a gente pode enxergar isso com uma tecnologia que não é cara, né? Pelo que eu vejo, cada vez mais essa tecnologia é cada vez mais barata e mais possível. E até imaginando esse checklist que eu estava falando no começo da transmissão. Eu tenho que ter um checklist da limpeza, garantir que a limpeza aconteceu a cada hora ou a cada 2 horas, né? Então, também é uma maneira mais... tem RFID, você tem QR Code, você tem hoje shoppings já usam, né, contadores de porta de banheiro. Abriu 40 vezes a porta, é hora, já manda uma mensagem. O álcool gel, no hospital a gente já faz isso há anos. O álcool gel tem chip e ele manda o REC de álcool gel, quando está a 1/4 de acabar, ele já manda a mensagem para auxiliar de higiene, já falando quais álcool gel em qual parte da propriedade devem ser repostos. Por quê? Porque para um hospital isso é valor. Agora, a gente tem que olhar o hotel com essa ideia de low touch. Além de tudo, eu oferecer um álcool gel, o cara vai lá pegar e está desabastecido e fica enlouquecido procurando um álcool gel, achando que vai ficar contaminado, né? É uma sensação muito ruim. Então, o que a gente pode usar de tecnologia hoje, eu acho que tem inúmeras, que pro gestor também é interessante, quando ele fala de payback. Eu acho que termostato do ar-condicionado no quarto, se você puder falar um pouquinho disso também, acho interessantíssimo, né? Que, aliás, também tem que ser alvo de higienização. Mas o termostato do ar-condicionado, quando acho que o Léo teve a equipe lá, foi para Noruega, sei lá, para a Suécia, lá com o pessoal da Zabloy. Então, assim, já tem parcerias desse tipo. Então, a maçaneta da Zabloy, ou da Onity, seja de onde for, já fala com a tecnologia. Então, a integração das tecnologias vai fazer com que a gente tenha um produto em potencial nas mãos, onde, nesse novo mundo que está sendo moldado agora, que permite que tenham 60 pessoas no Instagram da Lucila, mais, sei lá quantas aqui, 40 aqui, mais Facebook. Quer dizer, a gente consegue fazer coisas desse tipo que a gente não faria. Estamos sendo impulsionados a fazer uma gestão mais barata, mas, porém poder autorizar coisas. Estavam na mesa da diretoria há anos e não aprovava, porque não era visto como necessário, era visto como luxo. E agora é um artigo de extrema necessidade. Se você puder comentar isso, Léo. Claro, de fato, como você menciona, Marcelo, hoje são tecnologias que até então não eram assim vistas por todo gestor hoteleiro, né? Mesmo porque entendo que existiam outras prioridades, tal, mas agora isso tornou-se sim uma prioridade. E o que eu digo é o seguinte: são tecnologias que cada vez mais elas colocam o hotel, o serviço oferecido num outro patamar, né? E fora isso, são tecnologias hoje que de fato se pagam, né? Então você comentou, por exemplo, o termostato do ar-condicionado. O sistema hoje que a Evolutus tem é um excelente exemplo. Tem diversas redes hoteleiras aqui de luxo e mid-scale pelo Brasil, não só aqui no Brasil, como também fora do Brasil hoje, que são tecnologias que trazem um retorno de investimento imediato. Então, o hotel, hoje existe um movimento, até então existia um movimento muito grande de hotéis, que você via indo para mercado livre de energia e tal, só fazendo da maneira errada. Você primeiro precisa sanar o seu consumo, né? Então, um dispositivo desse, por exemplo, ele reduz efetivamente o seu consumo de energia, apresenta para você quanto você está economizando. Então, é uma ferramenta que de fato se paga do dia para a noite. O mesmo essas ferramentas que fazem o controle de inspeções, que auxiliam a área operacional, seja de manutenção, seja de governança. Por quê? Porque ela realmente mostra a eficiência de cada funcionário, ela vai apresentar para o hóspede, as nossas ferramentas, por exemplo, na Evolutus, elas são adaptadas a apresentar para o cliente, para o hóspede, que de fato o apartamento dele sofreu aquela inspeção focada no Covid, em tal horário ou tais horários do dia,
e apresente também quais foram os procedimentos que foram adotados para isso. Então, são ferramentas que, de fato, hoje são necessárias, né? Infelizmente, com o vírus aí, tal, com esse surgimento do vírus, que todos nós fomos pegos de surpresa, né? Principalmente nos mercados, hotéis e restaurantes, mas existem ferramentas que vão trazer, de fato, um certo conforto aí, tanto para a equipe de operação quanto para o seu hóspede, né? E são ferramentas que hoje possuem um valor muito acessível, cada vez mais, não somente Evolutus, como eu tenho observado todas essas empresas fornecedoras de tecnologias, terem um produto de valor muito mais acessível, né? Seja uma Sabloy, seja até mesmo uma TV nova, com esses recursos de IoT que comentamos e assim por diante. Está sem áudio. Está sem áudio. Muito bom, Leonardo. Muito obrigada pela sua colaboração, contribuição aqui em falar um pouquinho da ferramenta da Evolutix, viu? Muito obrigada. Aliás, para quem está assistindo a gente, tiver interesse em saber um pouquinho mais do que a Evolutix pode falar, o site deles é evolutix, com X no final, .com.br, tá, pessoal? E a gente está falando aqui com o Leonardo Ribeiro, tá bom? Bom, antes da gente finalizar, obrigado, faltou gente. Um minutinho para 5h30, acho que a gente vai extrapolar talvez uns 3, 5 minutinhos, mas antes da gente finalizar, existe uma pergunta que a gente acabou não respondendo, que é da Celi Dantas, perguntando sobre capas, né, de colchão, de travesseiro, se elas, adequadamente higienizados, podem ser utilizados a cada check-out, sem risco para o hóspede. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Marcelo, por favor. Claro, excelente pergunta. Na área hospitalar, nós temos todo o travesseiro e colchão, eles são envolvidos numa espécie de material que a gente chama de napa, né? Aquele revestimento plástico íntegro que não permite a absorção de nenhum líquido para que não forme bactéria, cultura de bactéria dentro da espuma, né? E é higienizado totalmente a capa do travesseiro, que não vai para a lavanderia, é higienizado manualmente o colchão e a capa pela equipe de higiene ao higienizar o quarto a cada alta, transferência ou óbito de paciente hospitalar. No caso de hotel, não vai ter que fazer isso, claro que não. Considerando que, desde que essa pessoa esteja no quarto, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trocar, igual sempre, o lençol e a fronha no dia do check-out, né? E caso seja uma pessoa positivada, esta roupa deve ter prioridade na limpeza, lembrando que a lavanderia quem coleta essa roupa não é a pessoa que limpa, de preferência tenha rota suja e rota limpa. Isso está sendo feito na Espanha, na Itália, na China, não sou eu que estou inventando, tá? Mas é a rota certa, é o jeito hospitalar de fazer. Então, que a gente tenha equipe própria de coleta, que vai, nesse caso, entrar no quarto e fazer a coleta de lixo e a coleta de roupa. E a arrumação e a limpeza do quarto será feita pela auxiliar higiênica amarela. Então, não é necessário encapar nada. Porém, havendo matéria orgânica, ou seja, se tiver sangue, fezes, urina, esperma, qualquer substância corpórea sobre superfícies, agora a gente tem que tomar muito mais cuidado do que a gente tomava antes. Então, se tiver sobre a roupa, você deve embrulhar essa roupa de tal maneira que a matéria orgânica fique no centro e você feche esse lençol, essa fronha, movimentando o menos possível que você conseguir para que as partículas do ar não sejam elevadas e você não respire, né, não agite essa roupa de uma maneira agressiva. Então, coloque vagarosamente essa roupa dentro do saco de hamper, preferencialmente de plástico e não de pano, e tudo bem, e manda para lavanderia. No caso de superfície como piso, etc., vai ter que efetuar a higiene com desinfetante, e esse desinfetante vai ter um tempo de contato, aí depende da diluição e do produto. Varia de 10 minutos, 15 minutos, e depende do produto que você usa, obviamente, né?
mas deve ser feito obrigatoriamente com desinfetante. Então, não é necessário trocar, mas é necessário, então, esse cuidado para que essa roupa seja, de fato, corretamente higienizada, né? Não deixar no andar esperando, no carrinho esperando dar horário para poder levar para a lavanderia. Leva de imediato, não resíduo sólido, nem roupa suja em corredor, em DML, em carrinho ou no próprio quarto. Tudo tem que ser coletado de imediato e levado para a área respectiva de imediato. Excelente. Nossa, são inúmeros detalhes, né, pessoal? A gente poderia fazer uma parte 3 semana que vem, ou até ficar mais 1, 2 horas aqui falando, né, sobre o que fazer nos nossos hotéis. A gente entende que é muito complexo e também entende que a gente não sabe de tudo. A gente está aprendendo também com essa realidade. E é por isso que a gente está aqui para falar para vocês de todos esses pontos e vocês saberem que existe ajuda e os hoteleiros que precisarem desse auxílio, a Hotel Consult está disponível para justamente fazer esse papel para vocês, tá? Com segurança. Eu gostaria de agradecer muito ao Marcelo Boegger, que pela segunda vez enfim, do seu tempo, né, nos doando o seu tempo para tudo isso. Agradecer muito o Leonardo, da Evolutics. Agradecer a Francine, a Marina, o Mário Aju, que eu estou vendo aqui, a Alessandra, João Paulo, a Olívia, o Carlos Alberto, enfim, a Marina Pontes, a Solange Manso, todos vocês, e não consigo falar todos os nomes, mas agradecer a todos vocês por estarem aqui, por acreditarem na gente e darem essa confiança de que a gente está falando coisa séria e correta, tá? Conte conosco. Essa live, ela estará em alguns dias no nosso canal do YouTube, a gravação dela. A parte 1, até sexta-feira, amanhã, também estará. Então, caso vocês queiram falar para os seus conhecidos ou queiram assistir novamente, por favor, entrem no YouTube, o canal da Hotel Consult, com Temudo, e vocês vão poder assistir na íntegra tudo que foi falado aqui. Ok? Marcelo, esqueci de alguma coisa? Você quer complementar? Não, alguns estão perguntando quando que sai o material da Secretaria, né? A gente está trabalhando para que a semana que vem já esteja no ar. Acho importante que todos vão receber por meio das associações. Procurem lá Resorts Brasil, a BH, BLTA, FOB, SENAC. Isso a várias mãos. Eu tenho ajudado na curadoria e nas inspirações hospitalares para o material. Também estou à disposição através da Hotel Consult, somos parceiros, já estamos trabalhando, né, Lucila, em projetos de hotéis, na adaptação de manuais, de processos também. Ficamos à disposição para poder ajudar. Em todo o Brasil, né, Marcelo? Acho que é importante dizer, a gente está trabalhando com hotéis. A gente está fazendo, às vezes, live com a equipe própria do hotel, ou orientando a governanta, ou ajudando a escrever material, enfim. Ficamos à disposição mesmo. Eu quero dar esperança para todos que isso vai passar, obviamente. Esse é o momento mais crítico. A gente está entrando numa semana crítica. A gente está entrando mais próximo da retomada, mas assim que passar esse pico, a gente deve ter a retomada. Essa retomada não vai ser fácil, a gente vai ter que adaptar muita coisa, mas ele vai acontecer de maneira gradual. A hotelaria sempre demonstrou, já passamos por muito, estou na hotelaria também, como a Lucila, há muitos anos, e demonstrou já superação de várias maneiras. Como o Léo falou, vai reinventar, já estava se reinventando, né? Salas de eventos já estavam também se transformando em locais de trabalho público, eventos. A gente já tem uma transformação em andamento com a transformação 4.0 aí digital, mas agora impulsionada por uma notícia tão triste como a de um vírus mortal desse tipo. Quer dizer, a gente tem que se adaptar. E eu tenho certeza que os hoteleiros têm criatividade, têm capacidade, tem engajamento para a gente continuar fazendo aquilo que a gente faz muito bem, que é receber pessoas, ser hospitaleiros e conseguir garantir segurança delas para que elas possam estar no nosso meio, acreditando que o nosso trabalho é seguro, é decente
e tem dignidade aí muito, né, em limpar um piso, porque toda a equipe se sinta parte aí dessa transformação que a gente está tendo no mundo, onde a hotelaria, obviamente, faz parte e é uma das mais prejudicadas, né? Porque companhia aérea, as atividades de companhia aérea respingam na hotelaria. A atividade de jogos esportivos ou a parada de jogos esportivos respingam na hotelaria. A parada de feiras, eventos, convenções respingam, então a gente respinga por toda a área. Não dá para imaginar o tamanho do buraco que é ver um hotel maravilhoso aí, como muitos são, né? Equipamentos novos, parados, né? Então, assim, esse é o momento da gente trabalhar nesses ajustes. Quem sair na frente, a capacidade de adaptação é diretamente proporcional à não extinção. Quem não conseguir se adaptar, é exemplo de que acontece no mundo animal, no reino vegetal, com plantas, com árvores, com flores, com animais e com empresas, será extinto. Infelizmente, será extinto. A gente tem que adaptar, e há tecnologia para adaptação, há protocolo para adaptação, os hotéis continuarão sendo buscados, talvez de alguma maneira diferente no primeiro momento, e aos poucos a gente vai flexibilizar. Nós mesmos estamos sendo moldados nos nossos hábitos, e a gente tem que reaprender e ter a capacidade de resiliência de conseguir entregar um produto seguro para o nosso hóspede. Agradeço a todos. Me encontrem, fico à disposição via Hotel Consult ou no meu LinkedIn, Marcelo Boegger, Instagram e essas redes todas aí que todo mundo conhece muito bem. Lucila, muito obrigado e parabéns também pelo teu trabalho junto à hotelaria. É um trabalho importante também que você vem desenvolvendo junto aos hotéis num momento tão crítico. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Eu te agradeço muito também pela parceria, tá? Eu esqueci de agradecer aqui o pessoal que está no Instagram, também assistindo a gente ao vivo, e no Facebook, tá bom? Então, a gente tem aí 3 canais ao mesmo tempo e muito bacana. A gente conseguiu triplicar o número de pessoas. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Espero que tenha a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau, Leonardo. Tchau, Marcelo. Tchau, Tchau, pessoal. obrigado. Tchau, obrigada.